Olá, meu nome é Jaque Ábido, eu sou analista e terapeuta de emagrecimento comportamental e eu tô aqui hoje com o objetivo de ajudar você, mulher, que já tentou de tudo aí para emagrecer, já tentou dietas, né, vários tipos de dietas, protocolos, treinos e mesmo assim não conseguiu chegar no teu objetivo real. Às vezes você se esforça, você até consegue por um tempo, né, treinar, se alimentar bem, porém ou você não consegue chegar no objetivo, ou algo te trava, ou você percebe que você começa a se sabotar e de qualquer forma você acaba escapando desse resultado que você tanto deseja, que você tanto sonha. E eu não falo isso só com relação a emagrecimento, tá? Mas a qualidade de vida, a ter hábitos mais saudáveis, que eu sei que todo mundo tem essa vontade, né? Todo mundo gostaria de ser mais saudável, todo mundo gostaria de de treinar mais, né? Porém, existem alguns poréns, né, que a gente vai falar nessa aula de hoje, que você provavelmente nunca ouviu falar e que vai te ajudar muito nesse processo, tá? Eu fui personal por muitos anos, fui personal trainer, né? E eu fui notando que acontecia exatamente isso com os meus alunos. Eles começavam bem, tinham resultados às vezes iniciais, começavam, né, disciplinados, com ânimo, né, com disposição, mas iam ficando pelo meio do caminho. Então não importava, eu vivia fazendo cursos, especializações, trazia as melhores metodologias, eu sempre gostei muito de estudar, então eu trazia sempre o melhor para os meus alunos e eu percebia que mesmo assim, muitos deles não conseguiam evoluir, ou estagnavam no peso, ou desistia, ou acontecia alguma coisa. Então isso acaba virando um ciclo mesmo, né? Você começa empolgada, de repente você cansa ou você se sabota, você se sente culpada, você se pune muitas vezes, né? E tenta recomeçar. Isso é um ciclo repetitivo, né? Não sei se bate aí, me manda uma mensagem, vamos conversar sobre isso. Então, se isso acontece realmente com você, eu quero que você entenda que não é porque você é fraca, não é que você é preguiçosa, tá? Não é que você é incapaz, não é que só com você não dá certo. Existe sim uma explicação para tudo isso e é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, existe sim um problema que a gente chama de invisível, que está atrapalhando o seu processo de emagrecimento, tá? Então não é porque você é indisciplinada, que você não tem força de vontade, que você é menos determinada que as outras pessoas, né? O que realmente trava o seu processo é a forma como você viveu ao longo dos anos. Então, às vezes começa lá na nossa infância, né? E isso reverbera até os dias de hoje, tá? Então, desde muito cedo, a nossa mente ela aprendeu a lidar com a comida como forma de recompensa, como forma de conforto, como válvula de escape emocional, como muitas vezes uma tentativa de controle quando as coisas saem, né, dos trilhos na nossa vida. E mesmo que hoje você tenha assim a vontade, a consciência de querer mudar, essa programação que a gente chama de invisível, ela ainda comanda sim as nossas escolhas. E é por isso que mesmo querendo emagrecer, mesmo querendo fazer as coisas certas, você sente que o seu corpo ele te puxa para trás de volta, sempre para aquele mesmo padrão antigo. O seu corpo, na verdade, ele só responde ao que a sua mente acredita que é seguro para ela. E a gente vai falar mais sobre isso. E existe um erro bastante comum que é a gente querer mudar primeiro o nosso corpo e depois a nossa mente. Eu percebo que a maioria das mulheres ainda comete esse erro. Muitas vezes a gente pode dizer assim, por quê? Inclusive eu já cometi comigo, com as minhas alunas. Na verdade, o emagrecimento comportamental, ele é muito novo para muitas pessoas, né? A gente acaba acreditando a nossa rigidez, a nossa disciplina, o foco, o agora vai, se o outro consegue, eu também consigo. A gente vai conseguir, com a força do nosso braço. E a verdade é que não é isso. Enquanto a gente continuar associando o emagrecimento a sofrimento, a comida como alívio das nossas emoções, o corpo como maior proteção emocional.
Isso é um medo invisível. Então, às vezes, o nosso corpo não é que ele não quer emagrecer, é que ele usa a gordura como proteção. A gente vai falar mais sobre isso também, tá? Então, você acaba, né, se sabotando, né? Qualquer tentativa de mudança. Isso acaba virando sempre um ciclo, tentativa de mudança. Então, é um ciclo famoso, né? Você começa motivada, aí você faz uma dieta, treina, né? Aí na primeira ansiedade, no primeiro problema, no primeiro BO, você já desliza, se sente culpada e se pune muitas vezes. E dali um tempo vai começando uma nova tentativa e é um ciclo vicioso que não acaba nunca, né? E o nosso cérebro ele acaba se acostumando com isso. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe algo que a gente chama no emagrecimento comportamental de os medos da mente obesa. E esses medos, eles são reais, sim. Eles são muito silenciosos, invisíveis, como a gente chama, porém eles são muito poderosos. Por quê? A gente tem o cérebro consciente e o cérebro inconsciente. 90 a 95% é inconsciente. 5 a 10% é consciente, por isso que eu quero emagrecer, né? Agora eu vou treinar, vou comer certo, eu sei que eu preciso, eu sei que faz bem pra mim, mas é 90, 95% te dizendo, não, mas eu estou te protegendo, não, come mais um pouquinho, não, mas você tá tão cansada, você merece, não, mas tu não consegue, não, mas a academia é muito ruim, não, mais isso, não, mais aquilo. São os pensamentos sabotadores mesmo, tá? Então, por mais que você tente emagrecer, esses medos, eles vêm muitas vezes como frases, assim. Por exemplo, medo de ser julgada. E se eu emagrecer? Vão me olhar mais, inconscientemente. Medo de ser fraca. E se eu falhar? Vou provar que eu sou um fracasso. Então, tem gente que nem tenta para não ser um fracasso. Medo de perder a sua identidade, né? Então, quem eu sou sem esse corpo que eu usei a vida inteira como armadura? E o medo de ter que manter perfeita, se eu emagrecer, né? E ter que ser forte para sempre, ter que manter esse padrão. Então, existem muitos medos que eles estão escondidos no nosso inconsciente, né? E que eles não aparecem assim na nossa superfície. Porém, eles controlam as nossas emoções, sabotam as nossas ações e fazem com que você recomece aquele mesmo ciclo que a gente falou agora atrás. Mas existe sim um caminho de muito mais liberdade, muito mais consciência, muito mais clareza. É um caminho diferente e ele começa quando a gente para de tentar controlar o nosso corpo e começa a libertar a nossa mente. Então, quando a gente reprograma os nossos padrões emocionais, mentais, quando a gente aprende a lidar realmente com as nossas emoções, sem recorrer à comida, quando a gente constrói uma nova identidade emocionalmente saudável. Então, emagrecer deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência natural da sua transformação interna. E foi exatamente por isso que a técnica Eu Magra ela foi criada. E, na verdade, por muito tempo eu só aplicava essa técnica que eu aprendi na universidade nas minhas alunas de terapia de emagrecimento comportamental ou nas mentorias. Porém, eu comecei a perceber o quão resultado elas tinham, né? Mulheres que nunca tinham conseguido emagrecer, começaram a emagrecer com muito mais facilidade, com muito mais leveza, de forma muito mais rápida também. Então, depois que eu comecei a ver esses resultados, comecei a entender, sabe, gente, que eu precisava espalhar isso para mais pessoas, tá? Mesmo as pessoas que não pudessem pagar para fazer uma análise ou uma mentoria ou uma terapia comigo. Por isso que eu decidi tornar essa técnica Eu Magra muito mais acessível através do online e por um valor totalmente simbólico, menos que uma blusinha, menos que uma pizza, justamente para que ninguém, né, nenhuma mulher que estivesse pronta, que realmente esteja pronta e queira, né, mudar, ficasse de fora. Então, para você que se interessou, o que você vai receber quando você adquirir a técnica Eu Magra? Então, você vai receber áudios de reprogramação mental,
Os áudios, eles são exclusivos da técnica Eu Magra mesmo. Você vai ouvir eles em 3 fases. Vai totalizar 90 dias e eles têm uma média de 10 a 15 minutos de duração por dia. Então, é super rápido, super fácil. Você só precisa colocar o foninho de ouvido e ouvir. Pronto. É super simples, super prático. Por quê? Porque isso vai trabalhar na reprogramação mental. Então, você lembra que a gente conversou que a gente tem, né, o consciente, o inconsciente? Então, tudo que a gente viveu a maior parte do tempo é o que prevalece, né? Então, agora a gente vai fazer uma limpeza e vai reprogramar essa mente para que ela tenha novos hábitos, um novo padrão de pensamento, de emoção, de comportamento, tá? Também vai ter exercícios práticos, ter aulas que eu vou estar dando lá dentro, orientações para quebrar padrões de autossabotagem, ferramentas para criar constância de forma natural, sem forçar. E ainda vai ter de bônus, gente do céu, e ainda eu tô muito boazinha. O meu programa é Fit Flexível, que eu fiz quando eu era só personal. É um programa de 30 dias para você fazer exercício. Você pode fazer em casa ou na academia. Eu pratico ele nos vídeos em casa, são vídeos super práticos. 20 minutinhos você consegue fazer o teu exercício do dia. Então é bem legal, foi feito realmente para pessoas assim que com pouco tempo, que estão começando a rotina de exercício. Também tem várias aulas, gente, de organização de rotina, de como se adaptar, um planner lindo, maravilhoso, que você vai poder imprimir, colocar na sua parede para ir assinalando. Ele é muito lindo. E várias outras coisas dentro do programa Fit Flexível que vão te ajudar a como ter hábitos mais saudáveis de forma flexível e prática. É o que nós mulheres mais desejamos, gente, porque a gente não tem muito tempo para perder, então a gente entende que a gente precisa dessas estratégias para manter o equilíbrio físico, para manter o nosso mental saudável. Então vai ter aí tudo que você precisa para viver fora dos extremos, entre 8 horas de dieta perfeita e a compulsão escondida na madrugada. Então aqui você vai encontrar realmente algo que funcione para você de forma muito mais leve. Então, normalmente, gente, se eu fosse dar um valor, seria muito mais que isso. Mas, como o meu objetivo é realmente te ajudar o maior número de mulheres possíveis a emagrecer com mais leveza, a ter acesso a essa metodologia tão legal por um preço tão acessível, ela está custando apenas R$ 97,00, menos que uma blusinha, menos que uma pizza. Você vai conseguir com certeza, gente, ter a chance de começar a viver o emagrecimento de verdade, de dentro para fora, começando na mente e aí sim o corpo. Muito mais leveza, com muito mais constância, com muito mais liberdade. Mas presta atenção, porque essa oferta ela é exclusiva e ela tem tempo limitado. Então eu consigo manter esse valor por um curto período de tempo. Depois eu não sei para que valor que ela vai. Até porque eu quero melhorar o programa com o passar do tempo, né? Colocando mais coisas lá dentro. Então, se você sentiu aí no teu coração que esse é o seu momento, então não adie, não procrastine mais. Não deixe que o teu inconsciente te sabote mais uma vez. Aí não adie mais essa transformação. Então, clica no botão aqui embaixo, garante seu acesso. Em que você acessar, fizer o pagamento, você já recebe tudo na hora e vai começar esse emagrecimento realmente de dentro para fora. Então, uma nova história, sua nova história, pode começar agora. Só depende de você. E eu te espero lá do lado de dentro.